Muito bom dia de Nossa Senhora de Guadalupe para nós todos. Que bom falar da família dela num dia como o de hoje. E a melhor maneira de começarmos é dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Juan Diego, filhinho da mãezinha, Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, eu vou convidar vocês a se situarem na Praça de São Pedro, pegando a máquina do tempo da nossa imaginação, na terça-feira, 19 de março de 2013. 19 de março, vocês sabem, é dia de São José, solenidade daquele que Jesus quis chamar de Pai. 19 de março de 2013. Alguém se lembra desta data? Foi quando o Papa Francisco recebeu o anel do pescador para o início do seu ministério petrino, de bispo de Roma, pastor da Igreja Universal. E ele começa dizendo o seguinte: queridos irmãos e irmãs, agradeço ao Senhor por poder celebrar esta Santa Missa no início do ministério petrino, na solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica. É preciso corrigir um pouco, porque eu não sei se o Papa está sabendo, deve estar sabendo, mas naquele tempo ele estava começando, que existe uma igreja chamada Igreja Universal aqui no Brasil. Então, não é essa, não é? É a Igreja Católica. É uma coincidência densa de significado. E também o onomástico do meu venerado predecessor. É bom lembrar que o Papa Bento se chamava José Ratzinger. E na Europa se comemora mais a festa do santo, do dia do nascimento, do nome da pessoa, do que propriamente do aniversário. Vamos acompanhar o Papa Bento, emérito, né, com a oração. Nós também aproveitamos para rezar pelo Papa Bento, que pertence, é claro, à nossa família católica. E aí ele saudou os cardeais, os bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, fiéis, os fiéis leigos e leigas. Agradeceu os representantes das outras igrejas e comunidades eclesiais, os representantes da comunidade judaica e outras comunidades religiosas, e dirigiu uma cordial saudação aos chefes de Estado e de governo, às delegações oficiais de tantos países do mundo e ao corpo diplomático. A Santa Sé, o Vaticano, só perde, eu acho, que para a ONU, em número de representantes, e também parece que perde, até a ONU perde, da FIFA, da Federação Internacional de Futebol. Então, o futebol é mais importante do que a ONU, que a Igreja. Em todo caso, nós vamos, o Papa propõe ler no Evangelho que José, como lhe ordenou o anjo do Senhor, a recebeu sua esposa. Isso me lembra um casal muito querido, ele já foi para o céu, ela está esperando a hora dela, com muita fé e muita esperança, e ela percebeu que não queria ser, era uma mineira, e lá de Passo Fundo é Rio Grande do Sul, de Passos, e ela rezava, ela viu que ela não queria ser religiosa, e que ela queria casar. Então começou a pedir a Nosso Senhor que lhe alcançasse um bom marido, né? Um bom marido. E de fato alcançou.
Não foi um marido qualquer, foi o marido que ela alcançou na oração. E tiveram muitos filhos. E além de ter muitos filhos, eles adotaram alguns. E nunca lhes faltou nada. Aliás, os religiosos antigamente, pelo menos os jesuítas, tinham o costume de colocar, havia ainda cofres, né? Então colocavam em cima do cofre uma imagem de São José, para que nada faltasse, para que ele provesse o necessário para cada dia, o pão nosso de cada dia. E muito bem, nosso Papa está falando nesse primeiro dia de São José e da missão que Deus confiou a José, ser o guardião. Isso me lembra São Francisco de Assis, que intitulou os encarregados dos conventos franciscanos de guardiães. Ele certamente estava pensando em São José, guardião da igreja. Eu considero São José guardião da minha família. Todo dia eu rezo lembrai-vos de São José, colocando os meus tios que ainda estão vivos, etc., etc., toda a minha família, meu irmão, na mão, primos, na mão de São José. E vamos adiante. De quem era, diz o Papa, São José, o guardião fiel? Em primeiro lugar, de Maria, que ele assume como esposa, e de Jesus, a quem ele vai dar o nome de Jesus. Mas é uma guarda que, lembra o Papa, se alarga para toda a igreja, como sublinhou naquele tempo o beato João Paulo II, atualmente São João Paulo II. São José, como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, foi São José que ensinou a Jesus a trabalhar. Foi São José que ensinou Jesus cada dia louvar a Deus com as beracá, as bênçãos, com que qualquer judeu piedoso até hoje abre o dia. E até hoje encerra o dia. Até hoje abre e encerra cada refeição. As beracá, as bênçãos. São José, como cuidou com amor de Maria, diz o Papa Francisco, se dedicou com empenho jubiloso. Educar, eu fui professor muitos anos e para mim sempre foi uma alegria. Eu nunca me aborreci com adolescente. E poucas vezes eu tive que repreender um adolescente. Eu me lembro de 3 ou 4 vezes, em todos os meus anos de colégio. E até hoje eu não posso abrir o meu Zap sem encontrar ex-aluno. E de alguns eu sou compadre, de alguns eu sou padrinho. Padrinho de batismo, né? De batismo não, de crisma. São José guarda e protege a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Somos um em Cristo, por incrível que nos pareça. A igreja tem como cabeça o Cristo. Isso não fomos nós, padres, que inventamos ou imaginamos. Isso é coisa do apóstolo Paulo. E na igreja, a Virgem Santíssima é figura e modelo. Aqui já apareceu a Sagrada Família toda. José, Jesus, Maria e nós todos. Como é que José realiza o seu trabalho de guardião? Continua o Papa. Primeira virtude de José, discrição. Ele é uma pessoa discreta. Ele não saía pela rua dizendo, está vendo quem eu sou? Com humildade. Humildade é uma virtude bonita, humildade que significa plantado no humus, com o pé na boa terra. Quem anda com o nariz empinado tropeça, cai no buraco. Embora eu não ache que o padre Fernandes, diretor do Centro Loyola, meu bom amigo, tenha andado
de nariz empinado para cair no buraco e está com um problema no pé, está se tratando. Fizeram um buraco aqui para dizer que estavam fazendo alguma coisa no Rio de Janeiro, um serviço estava parado há muito tempo, reabriram, já fecharam, já pararam, o buraco está aí. Ele não reparou e botou o pé no buraco e quebrou o pé. Quebrou, rompeu alguma coisa. Não chegou a quebrar, mas rompeu e está em tratamento. O José é modesto, ele anda com o pé no chão. Ele é uma pessoa muito positiva. Nós vamos comentar isso daqui a pouco com os textos da Escritura. Desde o casamento com Maria até o episódio de Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, ele acompanhou, se alguém não lembra, quando Jesus se deixou ficar no templo e Maria e José, com muita angústia, muito sofrimento, os procuraram, não sabiam onde ele tinha se colocado, tinha se metido. Acompanhou com carinho e amor cada momento enquanto esteve nesta terra. Mas no Evangelho não está a morte de José. Claro que não está, o Evangelho não é biografia de ninguém, nem de Jesus. O Evangelho é o anúncio da Boa Nova, é Evangelho. Refere-se a pontos da vida de Jesus, de Maria e José, mais de Jesus, mas não é uma biografia de ninguém. Nem sequer de Herodes, nem conta como Herodes morreu. Nós sabemos que Herodes morreu por historiadores judaicos daquele tempo, sobretudo Flávio Josefo. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida. Quem casa se compromete na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando cada dia da vida. Vocês estão lembrados dos seus casamentos? Eu estou vendo, não sei porquê, alguns rostos permaneceram. Um deles é do Paulo Andrade, que eu desconfio que eu conheço aqui do Centro Loyola. Se é o Paulo Andrade que eu estou pensando. Tem o Emerson, tem a Elaine lá de Juiz de Fora, o Emerson de São José, e a Elaine lá de Juiz de Fora, mas eu não pude ver todas as fisionomias, eu não pude ver todo mundo, capaz de ter mais gente conhecida. A todos eu abraço, a todos eu saúdo. Então, José, diz o Papa Francisco, permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida. Na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto. No momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada, ansiosa do filho que foi encontrado, como vocês sabem, no templo, entre os doutores. Depois, na vida cotidiana da casa de Nazaré, e daquele telheiro, daquele puxadinho, daquela carpintaria onde ensinou o ofício a Jesus. E vocês que estão acostumados a fazer encomendas em marceneiros, que são meio difíceis de estar livres para atender o seu pedido, e que às vezes demoram porque tem muitos fregueses, não imaginem que a carpintaria de José era uma marcenaria moderna. Era muito modesta. Por quê? Porque a maioria das pessoas tinham famílias grandes, sempre tinha um filho, tinha alguém que trabalhava com madeira, então não recorriam muito a profissionais de fora da família. José passou muito aperto e fazia muita coisa. Aliás, no grego, que é a linguagem, digamos assim, oficial dos evangelhos, ele não é chamado de carpinteiro, ele é chamado de teknos. Teknos quer dizer um faz-tudo habilidoso. Ainda existem muitas casas religiosas, teknos. Nós temos na nossa residência um teknos, o José Carlos. Dirige carro, cuida do jardim, conserta coisas quebradas, vê o que houve porque está faltando luz, o que houve porque o cano entupiu, e dá um jeito. Ele é um teknos. Ele faz de tudo um pouco. Eu no dia perguntei, mas como é que você aprendeu isso? Foi vendo. Eu olho eles fazendo, não aprendo nada. Ele olha e aprende. José ensinou muita coisa a Jesus. E Nossa Senhora também.
Jesus menino, uma das coisas que poderemos comentar daqui a pouco, ele cuidava das cabrinhas, das ovelhas que eles tinham no fundo do pasto. Eles não tinham propriedade, eles não eram sitiantes. Eles trabalhavam para os sitiantes. E dependiam desse trabalho para a sobrevivência. Falaremos daqui a pouco mais em pormenor disso. Mas o importante é perceber que Jesus aprendeu, na sua santa humanidade, a trabalhar com José e com Maria. Continua o Papa. Como vive José a sua vocação de guardião de Maria e de Jesus, da igreja, numa constante atenção a Deus, aberto a seus sinais. Como Jesus vai dizer, vocês não conhecem os sinais dos tempos? Olhem os sinais de Deus. José está disponível mais ao projeto de Deus do que ao seu projeto. Ele não cuida muito do seu projeto, ele cuida do projeto de Deus. Nós, infelizmente, cuidamos mais dos nossos problemas, dos nossos projetos, do que queremos ou do que devemos ou do que precisamos fazer, do que aquilo que Deus nos pede nas suas inspirações, que nos são dadas pelo Espírito Santo, o doce hóspede de nossas almas, aquele que habita em nós. Também daqui a pouco temos um texto da Escritura, daqueles que eu pedi para vocês lerem com antecedência, só que um deles, o de Mateus, está errado. Não sei o que aconteceu, ele é Mateus 5, capítulo 5, que é a abertura do Sermão do Sermão da Montanha, do versículo 27 ao 32. Capítulo 5 de Mateus, do versículo 27 ao versículo 32. Repetindo mais uma vez, Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 32. São 4 textos sobre a família, o casamento, que eu separei para a segunda parte da minha apresentação. E é muito fácil de fazê-la, porque eu estou seguindo o Santo Padre, o Papa. Ele é um bom teólogo, além de ser um bom jesuíta, um pouco mais moço do que eu na companhia. Embora eu tenha a cara de 96 anos, eu tenho 76 anos. E fui um dos fundadores do Centro Loyola. Estive aqui no dia, em primeira vez que o pessoal se reuniu nesse salão, que agora está vazio, sem cadeiras. Está tudo por internet. Vejam bem, estamos falando de São José guardião, que se deixa guiar pela vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é o que muita gente pensa. Deus vai me dizer se eu devo usar isso ou aquilo, devo falar isso ou aquilo. Não. Deus nos inspira, mas a decisão tem que ser nossa. José não sabe nada nas mensagens que Deus lhe passa e que ele comunica a nós que estão no Evangelho, se ele deve continuar a ser carpinteiro ou fazer outra coisa. Se ele, na volta do Egito, se ele na ida do Egito, ele deve ir junto de uma caravana ou sozinho, com Maria e o menino. Se ele, na volta do Egito, com quem que ele deve voltar, numa caravana, e para onde ele deve ir, para Jerusalém ou para outro lugar. Foi para Nazaré. Mas ele foi para Nazaré por uma decisão de um discernimento em que ele consulta pessoas. Ele tem que tomar decisões. Nosso Senhor não nos anula, Ele nos inspira. É diferente, muito diferente. Numa constante atenção a Deus, José progride. E isto mesmo é o que o Deus pediu no passado a Davi, como ouviram naquele dia na primeira leitura da liturgia. Deus não deseja uma casa construída pelos seres humanos, mas quer
fidelidade à sua palavra, ao seu plano, ao seu projeto. E é o próprio Deus que constrói a casa. Que casa? Essa casa que é a igreja, que nós aprendemos com São Pedro, que é casa feita de pedras vivas, que somos nós, habitados pelo Espírito Santo. Pedras vivas marcadas por seu Espírito. E José é o guardião, porque sabe ouvir a Deus, continua o Papa. Deixa-se guiar pela sua vontade, mas toma decisões, porque essa é a vontade de Deus. Uma vez uma senhora me perguntou, mas o que Deus quer de nós? O mesmo que quis Jesus, que nós cresçamos em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos outros, dos demais. Que nós cresçamos e apareçamos, que tomemos decisões justas, adultas, responsáveis, amorosas. Então, José sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar por sua vontade, se mostra então muito sensível às pessoas que lhe são confiadas. Sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento a tudo que o rodeia e toma das decisões mais sensatas, como acabamos de insistir. Em José, queridos amigos e amigas, queridos fiéis, vemos como se responde à vocação de Deus, com disponibilidade e prontidão. Mas vemos também qual é o centro da vida cristã: Cristo. Guardemos Cristo na nossa vida, para guardar os outros, para guardar a criação. A criação que tempos depois esse Papa tão amoroso vai chamar de casa comum. Nos convidando, insistindo conosco, que guardemos, conservemos, cuidemos a casa comum. Entretanto, a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é simplesmente humana, e diz respeito a todos, a todos. Não escapa ninguém do amor de Deus. Guardar a criação inteira, a beleza da criação, como se diz no livro do Gênesis, e nos mostrou São Francisco de Assis, é ter respeito por toda a criatura de Deus, pelo ambiente que nos é dado, onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, e especialmente das crianças. Não é sair por aí disparando em perseguições malucas e matando criancinhas na porta de suas casas. Nossa cultura, nossa civilização está doente. Uma civilização, uma cultura que mata crianças. Está errada. Uma civilização, uma cultura de jovens que desobedecem aos pais, aos cientistas e vão passar noitadas na porta dos bares. Está errada, está doente, está insana. É cuidar uns dos outros na família. Os esposos guardem-se reciprocamente. Não posso imaginar São José dizendo para Nossa Senhora: cala a boca, aqui quem manda sou eu. Vocês podem? Cuidar uns dos outros na família. Os esposos se guardando reciprocamente. Depois, como pais, cuidando dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiães dos pais. Permitam-me lembrar do meu pai, sobretudo dele, que achava que a educação de crianças era tendo olhos para ela, olhando-as com bons olhos, como Deus nos olha com bons olhos. Não olhando como olhos de detetives. Tem nada contra os detetives, mas o Senhor nos olha com bons olhos porque Ele não tem outros. Ele só tem olhos bons. É viver com sinceridade,
Porque com o passar do tempo, os filhos vão ter que cuidar dos pais. O meu irmão, mais velho do que eu, passou já dos 80, está de cadeira de rodas, e quem cuida dele, quem providencia os cuidados e tudo isso, são os filhos. E a meu irmão, uma época eu disse, lembre-se que você agora não é tanto filho da nossa mãe, mas você é pai para ela. Ela está dependente, ela precisa de você. E você está cuidando dela. Você então está no papel de pai. Já não é o papel de filho. Mas isso é família. É viver com sinceridade as amizades, que são mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Por isso, o nosso Papa, de quando em vez, com certa constância, ele vai visitar o Papa Bento e vai trocar ideias com ele. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do ser humano. E é uma responsabilidade que diz respeito a todos nós. Todos nós somos chamados a crescer, já falei isso há pouquinho, idade, sabedoria e graça diante dos outros, para tomarmos decisões adultas e responsáveis e iluminadas. Quando o homem falha nessa responsabilidade, diz o Papa, quando não cuidamos da criação e dos irmãos, e então abre-se espaço para a destruição, e o coração se torna uma pedra, se torna seco, ressequido. Infelizmente, continuou o Papa Francisco, em cada história, em cada época da história, mesmo dentro da igreja, isso ele não disse, eu acrescento, existem Herodes que tramam desígnios de morte, destrói e deturpam o rosto humano. É impressionante como você encontra pessoas nas favelas que parecem muito idosas e que não são idosas, mas estão desgastadas, acabadas, por uma vida extremamente dura. Pensemos que nesses dias, no Rio de Janeiro, novamente estamos com bairros inteiros sem água. Água para lavar, água para cozinhar, água para lavar as mãos, para se banhar, água para lavar as máscaras. E no Amapá, uma situação correspondente, porque não havia nada de reserva para substituir um transformador que se queimasse. Vivemos, a expressão popular é ao Deus dará. Não assumimos como sociedade, como povo político, como classe política, classe administrativa, os nossos deveres, as nossas responsabilidades. Queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político, social, e todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiães da criação, do projeto de Deus inscrito na natureza. Vocês veem que a carta do Papa sobre a casa comum, Laudato Si, das primeiras palavras do Cântico de São Francisco, no italiano dialetal antigo, Laudato Si, não é uma novidade para o Papa. Ele já meditava e pensava nessas coisas muito antes de ser Papa. Já aparece na sua homilia inaugural. Sejamos guardiães da criação, do plano de Deus inscrito na natureza, guardiães do outro. Não podemos dizer, como Caim, quem é que fez de mim guardião do meu irmão? Deus. Todos somos guardiães uns dos outros, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem nosso caminho pelo mundo.
conheci um irmão jesuíta que era técnico de hortas e coisas parecidas, e ele dizia que ele media a terra quando ele começava uma horta e ele tinha que deixar a terra melhor do que aquela que tinha encontrado. Mais bem cuidada, mais forte, mais capaz de receber as boas sementes. Devemos também cuidar de nós mesmos. Lembremos-nos de que o ódio, no Brasil nós inventamos um gabinete do ódio, a inveja, o orgulho sujam, estragam, estraçalham a vida humana. Então guardar quer dizer vigiar sobre nossos sentimentos, o nosso coração que deve ser templo do amor de Deus, do Espírito Santo, o doce hóspede da alma. Guardar quer dizer vigiar sobre nossos sentimentos, nosso coração, porque é dele que saem as boas intenções e as más. Aquilo que constrói e aquilo que destrói. Não devemos ter medo de ser bons. Não devemos ter medo de ser ternos. Uma coisa bonita que se diz do coração de Jesus é que é o oceano de infinita ternura. Um oceano sem limite. O oceano infinito de infinita ternura. A propósito, uma observação, continua o Papa. Cuidar, guardar requer bondade. Requer ser feito com ternura. Nos evangelhos, São João aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas do seu íntimo vem, jorra, sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, como os nazistas pensavam, como Nietzsche, que é tido como grande filósofo, pregava, escrevia. Não. A ternura é fortaleza de ânimo, é capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura aos demais, de amor. Não devemos ter medo da bondade e da ternura. Não devemos achar que, porque somos corajosos, temos que ser violentos e bruscos. Então, o Papa diz, juntamente com a festa de São José, hoje celebramos o início do ministério do novo bispo de Roma, o Papa, sucessor de Pedro, que inclui também um poder. É certo que Jesus Cristo deu um poder a Pedro, mas de que poder se trata? A tríplice pergunta de Jesus a Pedro sobre o amor segue-se um tríplice convite. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. É um poder de cuidar. Pai e mãe, que poder tem? De cuidar, de zelar, de estar presente. Não esqueçamos jamais que o verdadeiro poder é servir. E que o próprio Papa, para exercer o seu poder, deve entrar sempre mais naquele serviço que tem o seu vértice, o seu cume luminoso na Santa Cruz. Onde Deus, feito homem, nos serve, nos cura, nos redime. Por isso devemos ter sempre em casa o crucifixo, para nos recordar do que somos guardiães, de qual é a nossa responsabilidade e de com que amor servimos. Deve olhar para o serviço humilde, concreto, rico de fé de São José, modelo de todo pai de família, e como ele abrir os braços para guardar todo o povo de Deus e acolher com afeto e ternura a humanidade inteira, especialmente os mais pobres. O dízimo, por exemplo, não é uma questão de, digamos assim, de cuidado com as coisas materiais da igreja, de sustento do clero. Pode ser tudo isso, mas o dízimo é, sobretudo, assumir a nossa responsabilidade de filhos da mãe igreja. Muito bem, vamos
pular um pouco aqui. Não podemos pular, porque é uma citação do Evangelho. Serviço humilde, concreto, rico de fé de São José, e como ele abrir os braços para guardar todo o povo de Deus e acolher com afeto e ternura a humanidade inteira. E aí só com milagre, só com a graça de Deus. Especialmente os mais pobres, os mais fracos, os mais chatos, os mais pequeninos, aqueles que Mateus diz, ele não falou os mais chatos, esse é intervalo meu, aqueles que Mateus descreve no juízo final sobre a caridade, quem tem fome, sede, é estrangeiro, está nu, doente, na prisão. Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Apenas aqueles que servem com amor, e amor que protege, que defende, que sustenta, que provê, porque Deus tudo vê e tudo provê, e nós somos filhos de Deus, queremos ver o que nos for mostrado pelo Espírito Santo e prover com aquilo que o Espírito Santo nos der. Na segunda leitura do dia de São José, que o Santo Padre está fazendo uma homilia e está comentando os textos do dia, da data, da solenidade de São José. Na segunda leitura, São Paulo fala de Abraão, Romanos 4, 18. Abraão que acreditou com uma esperança para além do que se podia esperar. Romanos 4, 18. Como esperança para além do que se podia esperar. Também hoje, perante tantos trechos do céu acinzentados, pesados, há necessidade de ver a luz da esperança e de darmos a nós mesmos esperança. Guardar a criação, cada pessoa, com um olhar de ternura e amor, é abrir o horizonte da esperança, é abrir um rasgo de luz no meio de tantas nuvens, é levar aos outros o calor da esperança. E para o crente, para nós cristãos, como Abraão, como José, a esperança que levamos tem o horizonte de Deus que nos foi aberto em Cristo e está fundado sobre a rocha que é Deus. Mas Deus partilhou o seu nome de rocha com Pedro. E conosco, que somos as pedras vivas, que Jesus, o arquiteto, vai edificando sobre a rocha, que é Deus, que é Ele mesmo, o rochedo. Guardar Jesus com Maria, os dois juntos, guardar a criação inteira, guardar toda pessoa, especialmente o mais pobre, guardarmos a nós mesmos. Eis o serviço que o bispo de Roma está chamado a cumprir, para o qual nós todos estamos chamados, fazendo resplandecer a estrela da esperança. Amém. Guardemos com amor aquilo que ele nos deu. A estrela da esperança podemos recordar a estrela dos magos, já profetizada no livro dos Números. Peço a intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Pedro, de São Paulo, de São Francisco, para que o Espírito Santo acompanhe o meu ministério, diz o Papa, e a todos vós digo, rezai por mim. Rezemos pelo Santo Padre, não esqueçamos dele. Então, essa foi minha primeira parte. Agora, eu tinha escolhido da Santa Bíblia, que fala muita coisa sobre a família, e, em primeiro lugar, o Salmo 127, 128. Esse salmo, eu fiz o casamento de uma de minhas ex-alunas, minha amiga até hoje, a Raquel Biderman, casou com um advogado de boa cepa portuguesa, filho de portugueses, o Fernando, e ela pediu que no texto da missa eu colocasse, porque o pai dela era judeu, embora rezasse a Ave Maria e não perdia a missa, porque ele ia com a esposa na missa e entrava com a esposa e ficava o tempo todo na missa. Então, um judeu um pouco especial, mas era muito amigo de muitos judeus, eles estavam na igreja e ela pediu para eu usar esse texto, que segundo ela é usado no casamento judaico, nos dias que correm e antigamente também.
E nesse pequeno salmo de 6 versículos, é uma bem-aventurança. Feliz aquele, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que segue seus caminhos. Hoje, as traduções atuais no Brasil procuram tirar a palavra temer para colocar respeito. Com todo respeito, não é a mesma coisa. O santo temor de Deus é algo indescritível. É uma beleza. É aquele temor que a gente tem quando temos uma pessoa doente em casa de fazer barulho. É aquele temor que temos de causar uma vergonha na família. É aquele temor que nós temos de sermos injustos com nossos amigos. É o temor que nós temos de sujar o nome de Jesus, o nome de cristão, ou o nome da nossa família. Por isso, Mônica, não sei se você está me ouvindo, eu não aceitei logo o convite de vocês para outras palestras. Sei lá, será que o povo aqui não está desligando, saindo da internet, está chateado comigo? Temos que ver. Temos que saber. Não, padre, temos aí 94 pessoas. Eu queria aproveitar para pedir quem está com a câmera e microfone ligado para desligar. Obrigada, mas está todo mundo aí, de olho. Ah, é? Então vamos continuar com o Salmo 127, 128, esse Salmo do casamento judeu, que nós usamos, podemos usar, podemos escolher, como eu fiz naquele dia, está lá nas propostas de textos para casamentos. Não qualquer casamento desse que o pessoal entra correndo e sai disparado. Quer dizer, correndo ninguém entra, porque tem o cortejo, o cerimoniário e não sei o quê. Eu não faço mais casamentos. É o último que eu fiz, já encerrei minha carreira de casamenteiro. Quem quiser, convide o pároco. Eu não caso mais ninguém. Já estou muito velho. E aguentar casamento, só mesmo vocês que são heróicos. Casamento é uma tragédia, sobretudo se é casamento de classe média alta, que tem cerimoniários e que inventam 1000 coisas. Uma católica diz que é praticante, não quis missa no casamento, porque, explicou ela, demora muito. Mas a entrada dos 20 casais convidados para o casamento, mais os pais, mais as criancinhas, demorou 40 minutos. Cada dupla que entrava, a porta abria, a porta fechava, a dupla vinha até os seus lugares e só quando estava nos seus lugares o cerimoniário abria de novo a porta para um outro casal entrar. E o padre de bobo lá enfeitando o altar. Não caio mais nessa. Se querem casar, convidem o Edir Macedo. Ou chamem um padre novo, resistente, que goste muito de vocês, conheça muito vocês e tolere o cerimoniário que vocês convidarem. Comigo, não. Acabou. Estou muito velho. Vocês podem ver pela minha cara. Estou velho. Estou aposentado. Sou jesuíta emérito. Já tenho mais de 75 anos, padre cardeal não vira emérito, eu virei emérito. Aposentadão. Mas vamos em frente. Mas eu sou a favor que vocês casem, só que não comigo. Então, esse salmo, muito curto, começa com uma bem-aventurança. Feliz quem teme o Senhor. Que não quer contrariar a Deus, que não quer ser desrespeitoso, que não quer pecar, nem venialmente. Quer imitar Nossa Senhora e São José, que foram sempre cuidadosos com as coisas de Deus, com a missão de Deus, com a oração. Não posso imaginar Nossa Senhora rezando de qualquer jeito as beracá, ou São José atropelando as palavras.
ou fazendo genuflexões, como eu vejo até padres fazer, dando um pulinho. O que é isso? Se você não pode ajoelhar, porque o joelho já não deixa, faz uma veneração, mas respeitosa, carinhosa. Cuidado, carinho. Quando você recebe seu filho, quando você recebe sua mãe, seu pai, recebe alguém da sua família, um amigo, receba com carinho. Muito bem, eu ia falar da Amália Rodrigues, mas não vou não, vou continuar com o salmo. Comerás da fadiga de suas mãos. O salmo presume que o cuidado com a família, o cuidado com a vida, o cuidado com a casa comum é trabalhoso, cansa as mãos. Eu fico pensando aqui no meu Brasil, existe uma lei que veio do tempo de D. João Abobrinha, e naquele tempo fizeram uma lei que as calçadas são um cuidado dos proprietários fronteiros. E aqui no Rio de Janeiro, na maioria das cidades do Brasil, corre o tempo, a calçada está arrebentada e fica por isso mesmo. As calçadas, no dia um jesuíta comentou, nossa, eu passei por você do outro lado, você estava olhando para o chão. Eu digo, claro que eu tenho que olhar para o chão, eu não quero quebrar, romper meus ligamentos como rompeu o pobre do padre Fernandes, eu tenho que olhar para o chão para ver o buraco e as sujeiras. Eu tenho que andar olhando para o chão. Não é brincadeira se quebrar quando você tem 76 aninhos de idade. Tem que olhar para o chão. Aliás, antes, quando eu era bem mais moço, eu já olhava para o chão para saber onde eu estava pondo o pé. Mas é a nossa responsabilidade, nós não assumimos. As nossas calçadas são hediondas. Também tanta gente já não anda na calçada, ela pega o carro, na garagem, sai do carro, na rua, vai até a padaria, compra o pão e volta, de carro. Não anda na calçada. E por isso, pouco importa a calçada. Eu estou mostrando a vocês que o cuidado da casa comum começa na porta do edifício, na porta da casa. E se tiver uma casca de banana, é necessário a gente se abaixar e jogar no lixo a casca de banana para uma velhinha, para um velhinho, para uma criança, para alguém não pisar na casca de banana. Tudo isso é cuidado da casa comum, ou vocês não concordam com isso? Comerás da fadiga de tuas mãos. Ah, então serás feliz. Serás bem-aventurado, bem-aventurada. Tudo correrá bem para vocês. Numa sociedade em que as pessoas cuidam dos vizinhos, eu conheço isso no Brasil, também não é no outro mundo, não. A casa onde mora um dos meus primos, em São Paulo, numa ruazinha pequena, o pessoal ajuda a vigilância comunitária. Se um vigia, os outros saem tranquilos de casa, porque tem alguém que sabe, olha, nós vamos para Santos, por favor, deem umas olhadinhas, qualquer coisa, chame a polícia e nos avisem. Vocês têm o nosso celular. Isso é bonito, e é uma vizinhança coesa, uns ajudando outros. Isso é cuidado com a casa comum. Isso é vivência do Evangelho. Isso é imitação da Sagrada Família. Tu serás feliz e tudo te sairá bem. Tua mulher, diz para o marido, como parreira frondosa na intimidade da tua casa. Temos que lembrar aquelas casas que tinham pátios, tinham um quintal, então você podia ficar numa sombra de uma parreira e pegar um bom cacho de uvas e saborear enquanto conversava com amigos, com parentes, na intimidade da tua casa. Ter uma casa assim é ter uma casa com intimidade. Isso é gostoso, isso é bom, isso é benévolo. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Por que de oliveira? Porque vai durar muito tempo. A oliveira é uma árvore que dura muitos séculos.
A oliveira produz azeitona e a azeitona produz azeite. E o azeite servia e serve ainda para cosmético, para proteger a pele do sol. É um remédio. A oliveira produz óleo para nossas candeias. A oliveira produz, e é bom ter uma candeia em casa porque pode faltar luz, óleo, o Amapá. A oliveira produz o azeite, que é um excelente tempero, faz bem à saúde. E os teus filhos são uma luz. Os teus filhos são a garantia de que você não vai ter uma velhice solitária, infeliz, triste. Meu irmão está internado numa clínica, mas ele sabe que os filhos vão visitar e ainda me levam de contrabando. É assim que deve ser. Essa é a bênção do ser humano, que teme o Senhor, que quer ser cuidadoso com as coisas de Deus, carinhoso com as coisas de Deus. Esse é o santo temor de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião. Foi na colina de Sião que o Pentecostes aconteceu. Que ganhamos o amor incriado de Deus, o divino Espírito Santo, aquele por cuja obra José foi guardião, Maria Nossa Senhora, o ventre virginal, concebeu a humanidade sacrossanta do Verbo eterno, do Pai eterno, que por ordem do anjo chamamos Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. O Senhor te abençoe desde Sião, e desfrutarás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Uma sociedade com famílias assim é uma sociedade consistente, feliz, carinhosa. E verás os filhos de teus filhos, a oliveira dura. Verás os filhos de teus filhos, paz para Israel. E nós somos o Israel novo de Deus, ligados umbilicalmente com o antigo Israel. Somos unidos no mesmo amor de Deus, na mesma revelação, que foi progressivamente se desdobrando até chegar Pentecoste e os Atos dos Apóstolos. Eu ainda tenho tempo? Tenho? Então, vamos ao outro texto. O outro texto, vocês não vão gostar muito dele, não. É Mateus 5. Mateus 5, eu já corrigi, né? Estou repetindo. Mateus 5, 27. Não, desculpe. Mateus 5, 7 a 32. Mateus 5, 7 a 32. Mateus 5, versículo 7, versículo 32. Oh, meu Deus, eu estou me atrapalhando todo. Olha, Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Muito bem, está aqui marcadinho. É um texto muito controvertido, em geral não é escolhido para festa de casamento, porque muita gente já pensa em casar deixando a porta aberta para sair correndo. Isso me lembra um episódio da minha vida por aí pelo mundo, dando exercícios espirituais e fazendo grupos e tal. E houve um grupo lá num estado bem longe daqui, e então um dos membros do grupo, um senhor, contou, e a senhora dele estava presente no grupo, que ele entrou em casa de costas, andando de costas. E a mulher disse assim: por que você está andando de costas assim? É porque se você começar a gritar comigo, eu já saio correndo. Olha, não adiantou a lição dele.
brincalhona, bem-humorada. Ela continuou sendo uma chata de galocha, como se dizia outrora no tempo que havia galochas. E ela entrou lá e então ela continuou a gritar e etc, se esbaldar. E ele, o que fez? Foi embora. Separaram depois de anos de casamento. Ela não pegou o aviso dele, que foi até público e notório. Ele ainda aguentou mais tempo, mas depois foi embora. Muito bem. Aqui nós somos chamados a atenção para que quem casa, case de verdade. Se usa aliança, tem dinheiro ainda para comprar uma aliança, use a aliança com o que ela significa. Sem começo nem fim, sem emenda. De ouro que não enferruja nem oxida. Aliás, a mesma coisa, enferrujar e oxidar, bobagem minha. Que se conserva, que é duradoura. Casamento é para durar. Desculpe, nosso ex-aluno do Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro, grande poeta, Vinícius de Moraes, admirável poeta, que tem um verso em que ele diz que o amor seja eterno enquanto dure, não que o amor seja duradouro. Que não seja um anel de vidro, um anel que tu me deste, era de vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. Isso não é hino de cristão. Isso é canção de pagão. Você não pode confiar no seu amor. Ele é pouco, ele se acaba. Mas pode confiar no amor que Deus te dá, no evangelho que te é anunciado. Então, qual é esse evangelho de Mateus? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Mas é coisa do passado, já passou. Ih, está tudo voando aqui. Pois eu vos digo, todo aquele... Desculpe, eu comecei errado. Está aqui. 27. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Será que é uma palavra muito antiga? Vocês não sabem mais o que quer dizer adultério? Adultério é um homem que trai a sua esposa, é uma esposa que trai o seu marido. Vai com outro, vai com outra. Eu sei que isso aqui soa um absurdo, porque algum tempo atrás, um cavalheiro que era bispo de uma igreja dessas grandes denominações evangélicas, e que era um homem casado e tinha filhos, ele resolveu se apaixonar por outro homem. E deixou a mulher e os filhos para se juntar a esse homem. E a comunidade dele achou muito bonito, achou que podia ser e continuou conservando como bispo da sua comunidade. Nessa igreja é a comunidade que decide quem é o seu pastor. Eles decidiram que ele continuaria sendo. Então, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão com a Bíblia no coração. Não cometerás adultério. Pois eu vos digo, quem olha uma mulher com desejo, não olhando, acho bonito, não, mas com desejo de querer possuí-la, é claro, com desejo, com cobiça, uma palavra que está meio esquecida, mas você pode procurar no Aurélio, sei lá, em outro dicionário, você vai encontrar o significado da palavra cobiça. Cobiça é uma ânsia de ter, é esse tipo de desejo. Já cometeu adultério com ela, não precisa nem falar com a pessoa, já cometeu adultério. Um olhar de cobiça, um olhar de posse, já é adultério. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca, joga fora, não presta.
É melhor perder um pedaço do que ser jogado inteiro no inferno. Meu amigo falecido Ivo Toniolo, essa Bíblia que eu gosto de usar, porque as anotações são formidáveis, a Bíblia da Paulus, a Bíblia do Peregrino, ele traduziu forno, porque não quis colocar a palavra original, inferno. Mas Nosso Senhor fala do inferno, o nosso Santo Padre atual fala do inferno e fala do demônio e diz que o demônio é um ser pessoal, não é uma metáfora. Anjo não é metáfora, diz o Papa, é um ser pessoal. Para que você não seja atirado ao fogo do inferno. Portanto, é uma coisa muito séria que Nosso Senhor está dizendo. E chega a nós pelo Evangelho. E precisa arrancar a página do Evangelho e logo do Sermão da Montanha para a gente não ler mal a Bíblia. Depois vem dizendo que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus? Tema, respeite. Não cometerás adultério. Ah, mas a mulher adúltera, Deus perdoou. Perdoou a mulher, mas não perdoou o adultério. Diz, vai e não peques mais. Chamou o adultério mais uma vez de pecado. É melhor perder um membro do que ser jogado inteiro no inferno. Foi dito, quem repudia sua mulher, quem divorcia de sua mulher, lhe dê uma ata de divórcio. Faça um documento. E hoje em dia está assim, faz um documento, às vezes só em cartório, pronto, acabou e tudo mais, vamos ver como é que fica o dinheiro e o cachorro, com quem fica, vão brigar por causa do cachorro. Enfim, essas coisas todas que vocês ouvem todo dia. E que vêm todo dia nas novelas maravilhosas que nos são apresentadas na TV, né? E nas séries também. Pois eu vos digo, quem se divorcia de sua mulher, quem repudia sua mulher, exceto em caso de concubinato, quando tem uma mulher que é concubina, precisa se separar dela. São Francisco Xavier, nas Índias, quando um daqueles rajás, marajás, ou enfim, um indiano, queria ser cristão, ser batizado, ele dizia, mas você tem várias mulheres. Escolha uma, ajude as outras a recomeçar a vida, mas se separe delas. Senão, não batiza. São Francisco Xavier, que nós veneramos esses dias como grande apóstolo do Oriente, grande evangelizador, por sinal jesuíta, um dos fundadores da companhia, com Santo Inácio e São Pedro Fabro e outros. Pois eu vos digo, quem repudia sua mulher, exceto quando é uma concubina, é uma mulher do harém, e a induz a adulterar, e quem se casa com uma repudiada, uma divorciada, comete adultério. Então, a gente pode ser respeitoso com as pessoas que pensam diferente de nós, não tem importância, pode. Não precisa ser mal criado. A Bíblia não manda ser mal criado, manda ser bondoso, terno, não ter medo da bondade, não ter medo da ternura. Mas não podemos aprovar por causa disso o divórcio. Ah, mas o divórcio é legal. Não importa. No Império Romano era legal jogar fora as crianças. No Império Romano era legal ver gente sendo morta por leões, por tigres, sei lá por quê, ou em luta de gladiador no circo. Não importa. Não é coisa de cristão. O Evangelho é escrito para cristão. Não importa que a massa dos americanos diga que é cristão e não é. Que a massa dos brasileiros fica até ofendida, até nossos políticos ficam ofendidos. No dia tinha uma política candidata a um grande cargo aí, que se confessa ateia, que se confessa comunista, ninguém pergunta, ela diz.
e que vai à Aparecida, estende a mão para rezar a Ave Maria e abre a boca para comungar. Isso é uma bagunça, uma falta de respeito. Mas ela, coitada, não foi desrespeitosa porque ela é ignorante. Ela nem sabe o que é comunismo, nem sabe quem foi Stalin, nem sabe nada sobre o massacre da Primavera Húngara, nem sabe da ditadura horrorosa da Coreia do Norte. Ela é brasileira, não sei onde estudou. Porque também, no Brasil, às vezes, você vai ver um aluno, não sabe nem o que é o dia 7 de setembro ou o dia 15 de novembro. Não sabe. Não tem ideia. O que se vai fazer? Rezar, gente, rezar, cuidar da casa comum, cuidado da nossa educação, cuidado de tudo. Ah, não, eu pus o meu filho no Santo Inácio, não preciso me preocupar. Eu acho que a educação é um problema também dos que põem filho no Santo Inácio. É de todos nós, para todos nós, para todos nós. Cuidado com a casa comum. Quem repudia sua mulher, exceto em caso de concubinato, a induz a adulterar. E quem se casa com uma divorciada comete adultério. É esse o texto de Mateus que eu disse a vocês que vocês não iam gostar de ouvir. Agora vem 1 Coríntios, ainda tem tempo? Tem, compadre, você que manda, hein? Eu estou aqui empregado de vocês, contratado por vocês. E se vocês falarem mal de mim ao padre Fernandes, ele nunca mais me convida. 1 Coríntios, capítulo 5, 6 e 7. Eu, de vez em quando pego uma pessoa meio confusa na hora do sacramento da confissão, eu dou como penitência rezar, ler em casa, tranquilamente, sentado num cantinho, os capítulos 5, 6 e 7. Aquilo que não for de ser respeito à sua situação, pula. Tem coisas que se diz respeito a casamentos com pagão, então não interessa. Mas se for casado com um pagão, leia, vale a pena. Então, o capítulo começa com um versículo muito importante. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Imitai a Deus. Não é imitar um que outro. Imitar a Deus. Como filhos queridos. Por incrível que nos pareça, nós somos filhos queridos de Deus. Deus é o Pai nosso. Agir com amor. Você é jovem, não casou, você é viúva, pode casar de novo. Faça com amor. Escolha com amor. Com cuidado, com carinho. Que nenhuma família, como canta o grande Padre Zezinho, comece em qualquer de repente. Como Cristo vos amou. Como é que Jesus fala? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amar o próximo mais, agora é mais, maior. Amar como Jesus amou. Música também do Padre Zezinho, maravilhosa. Agir com amor como Cristo vos amou, até se dar, se entregar por cada um de nós, por vós, a Deus, na Santa Cruz. Amou até o fim, até a sua última gota de água e sangue. Assim ele amou, assim ele pede que nós amemos. Assim São João, na sua carta de amor, que é a primeira carta dele, insiste que nós amemos até o fim como Jesus amou. Então, tem uma palavra aqui que eu acho que vocês não sabem o que é, tem que olhar no dicionário. Fornicação. Fornicação é prostituição sem valor monetário, por farra, por festa. Pode ser estupro, pode ser com consentimento, pode ser por atração, 1000 razões. Mas não é casamento,
doação, amor. Tinha uma musiquinha que dizia, o amor é doação. O amor é doação. É verdade. Não é caso, não é aventura, não é noite no motel. Bem, não precisa mais ir motel hoje, faz em casa mesmo. Pai e mãe consentem. Inclusive gente muito boa, que eu conheço, e que respeito e que estimo. Mas não se atreve a dizer para o filho aqui em casa, não. Vê que não é bem o que aprendemos lendo as Sagradas Escrituras. Impureza de qualquer tipo, cobiça, palavra que eu comentei ainda há pouquinho, esse desejo de ter, né? Nem sequer se nomeiem no meio de vós. Uma vez eu vi a minha mãe, que estava hóspede nossa, quando eu fui superior, numa casa nossa, e eu tinha de noite, eu tinha o colégio aberto, eu tinha que ir ao colégio, mas eu ficava um pouco com ela. E ela estava vendo novela e eu estava lendo jornal. E a novela que ela estava vendo tinha um momento em que a coisa degringolava. Eu não vou entrar em pormenores, eu não estou aqui para contar a novela para vocês. Eu falei, mamãe, seus filhos homem, marido, nós de ambiente militar não usávamos não vamos falar na ambiente militar naquele tempo, que hoje em dia tem alguém que se diz capitão e que usa um palavreado abaixo da crítica em reunião ministerial, sem dignidade nenhuma. E acha muito bacana, se acha um tal. Mas naquele tempo era diferente. E nós evitamos qualquer palavra mais rude na presença das mulheres da nossa família. Das que trabalhavam fora, das que não trabalhavam fora, não importa. Não era lugar desse palavreado, não era família. Família era alguma coisa de diferente, de bonito, de limpo. Não sujávamos com palavrões que sempre se referem a funções sexuais, sujando aquilo que nos fez ser gente. E ser gente é ser gentil. Muito bem. Nem sequer se nomeiem no meio de vós. Eu me admiro quando eu vejo padres religiosos e religiosos com palavra suja na boca. Nem sequer se nomeiem. Vocês já leram esse texto? Pois leiam. Como convém a gente consagrada. Tem um verso que a gente não costuma cantar, Dai-nos a bênção, Mãe querida, em que diz, eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Somos consagrados. Da mesma forma, coisas obscenas, estúpidas, vou te quebrar a cara, não sei o quê, cala a boca, coisas grosseiras, coisas inconvenientes, não existam entre vocês. Pelo contrário, reservem os lábios para dar graças a Deus, para a Eucaristia, para comungar o corpo e o sangue do Senhor. Pois deveis saber, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo, mas como eu conheço o texto, eu às vezes até esqueço de olhar, mas eu vou olhar para a Bíblia para vocês verem que eu estou lendo o capítulo 5. Pois deveis saber que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, avareza, que é uma forma de idolatria, vai entrar na herança do reino de Cristo e de Deus. Vai ficar fora. Não sei o que estou dizendo. É o apóstolo Paulo.
E depois vocês podem conferir que tem textos de Jesus bem semelhantes, passagens de Jesus. Muito bem, eu vou ficar por aqui, não vou adiante, porque ainda tem Coríntios 6, 7 e tem Éfesos 5, 2. Eu quero ler para vocês um pedacinho de Éfesos 5, capítulo 5. Capítulo 5, aliás, eu estava comentando, eu pulei 1 Coríntios 5, eu fui direto a Efésios 5, eu estou comentando Efésios 5. Então, deixa 1 Coríntios para o lado de lá, vocês podem ler depois, mas eu vou ficar em Éfeso. Ninguém vos engane com discursos vazios. Por causa de palavrório, discurso vazio, a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos torneis cúmplices deles. Pois se no passado fostes de escuridão, agora pelo Senhor sois luz, comportai-vos como filhos da luz. E qual é o fruto da luz na vida? Toda bondade, justiça e verdade. Eu estou, aproveitando que eu estou aposentado, eu estou lendo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E a primeira coisa de Deus que São Tomás comenta é a bondade. Vamos ser bons. E com isso eu termino